Amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui hoje novamente, né? Nós temos aprendido isso pela Bíblia, né? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que dar graças a Deus. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos, né? Mas graças a Deus hoje nós estamos aqui. Amanhã pertence ao Senhor. Por isso a própria Bíblia diz que a gente tem que ser assim, se amanhã, né? Se Deus me ajudar, nós estaremos aqui de novo. Amanhã, sempre é assim, porque na verdade que muitas pessoas nesse dia, hoje, por exemplo, muitas pessoas já partiram, foram embora. E outros vão partir amanhã, quem sabe é um de nós, né? Ninguém sabe nada a respeito. Essa noite pode mudar tudo, pode mudar a minha vida, pode mudar as suas. Ninguém sabe nada a respeito do futuro, só Deus sabe. Então, nós precisamos de pensar uma coisa, nós devemos estar prontos a cada momento, porque na hora que chegar a nossa despedida aqui, a gente tem um bom testemunho cristão, na verdade, né? Não é só testemunho dizer que sou crente, não. Crente até o diabo é crente. Na Bíblia diz que o diabo é crente. Está escrito no livro de Tiago. Está escrito lá, vocês creem que há um só Deus, os demônios o creem e até estremecem. Então, os demônios também é crente. Mas nós temos que entender, nós devemos ser cristãos. Amém. Cristão é uma coisa totalmente diferente de crente. Crente o mundo está cheio. E o inferno também está cheio de crente também. Às vezes alguém até assusta disso. É o lugar que tem mais pessoas arrependidas no inferno. Você sabia disso? Quantos já foram para lá estão arrependidos porque não creu na verdade? Então o inferno está cheio de gente arrependida. Mas o lugar de arrepender é aqui na terra ainda. Então é aceitar a verdade aqui, porque esse é o lugar que Deus escolheu para nós. Enquanto eu viver nesse corpo, enquanto vocês viverem nesse corpo, nós temos direito de consertar com Deus. E não é nós, é Ele que, desde que nós apresentamos diante dEle de uma maneira correta, Ele vai nos ajudar. Vai nos ajudar. Aqui tem... Primeiro depois que eu ler a escritura, as crianças podem ir depois para o salão, lá para o galpãozinho, né, a escola das crianças lá. Aqui tem uns irmãos que estão nos visitando. Eurico, colega do irmão Viriato, está... Deus te abençoa, tá? Quer ficar de pé, por favor? Fica de pé para a gente saber. Então tá, Deus te abençoa muito, tá? Que Deus possa falar com você, como nós cremos que Ele vai falar conosco. Pode assentar, por favor. O visitante também, a Flávia, que trabalha com o irmão Paulo. Aí está lá. Deus te abençoa também, tá? Ele abençoa vocês todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que visitantes são eles. Pode assentar, por favor. Já sentaram. E a irmã Daniele, também do irmão Jairo, está agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Ela está agradecendo. Aqui também, outra coisa porque tem uma criança que nós vamos apresentar, mas também o irmão Divino. Falar sobre o irmão Divino, nós vamos continuar orando por ele. Amém. Ele queria até vir aqui hoje, já estava de plano de vir, mas... Eu estava conversando com ele, como o médico já pediu, para não ficar no meio de muita gente, né? Aí eu falei com ele para esperar mais um pouquinho. Mas ele já estava desejando vir aqui hoje, sabe? Então, assim, é um homem que é bom as pessoas desse jeito. Quer dizer, o médico cortou ele, abriu ele, mas ele não está nem importando. Ele está querendo vir na igreja já, sabe? E nós vamos continuar orando por ele, para Deus abençoar e que todo aquele mal desapareça dele, né? Nós vamos continuar orando por ele, né?
Então aqui nós vamos agora, eu vou chamar os pais, né? O irmão Vitor e a irmã Cheryl. Eles vão apresentar a criança se chama Helena Alice de Souza Medeiros. Por favor, a irmã Cheryl e o irmão Vitor, nós vamos começar primeiro com a apresentação dessa criança. Esses dias mesmo eu estava pensando sobre essa criancinha. É uma menina e nós vamos orar por ela e pedir a Deus para, se ainda houver tempo, né, porque ninguém sabe se vai haver tempo, mas que essa criancinha seja uma testemunha aqui na terra. Uma testemunha, como eu estava até olhando, viu a fotozinha dela, já desde novinha já está vestindo vestido, né? Provando que a mulher não pode vestir roupa de homem, né? Então aí ela já começa dando testemunho desde novinha. E não é só isso não, nós vamos orar por ela e pedir para Deus dar a ela o Espírito Santo para ela realmente testemunhar a Deus na terra, se houver tempo, né? Nós não sabemos se vai haver, mas nós vamos entregar ela para o nosso Senhor, que Ele é capaz de cuidar melhor do que até os pais, né? Então, fica desse lado, por favor. Então nós vamos ficar de pé, por favor, e vamos ler no livro de São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13, para apresentar essa criancinha. O pai é Vitor Diniz Medeiros e a mãe é Sharon Rose de Souza. Rose de Souza. Então vamos aqui ler essa escritura aqui para apresentar essa criança. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Quero pegar desse lado aqui. Criancinha. Opa. Aqui, deixa eu segurar direitinho aqui. Vamos fechar os olhos e vamos orar por essa criancinha. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui nessa era, Senhor, numa era como nós estamos vivendo, quando a Bíblia diz que a era mais desgraçada e miserável que há, chamada Era de Laodiceia, e aqui nasce essa criancinha, Senhor, nessa era, meu Deus, e nós estamos orando por ela, Pai, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, para que o Senhor tome essa criança em Teus braços, Senhor, e cuida dessa criança, Pai, dá a ela o Teu Espírito, Senhor, meu Deus, através dos meus braços, eu passo para os braços do Senhor, através da fé, para que o Senhor possa cuidar dessa criança todos os dias, Pai, para que ela seja uma testemunha do Senhor nessa terra, Pai. Abençoa essa criança, tira toda doença, todo problema, Pai, para que ela cresça com saúde. Nós entregamos ela em Tuas mãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aqui a mãe, entregar para a mãe, que a mãe ensina. Então tá, Deus abençoe vocês. Amém. Pode assentar, por favor. Nós vamos, daqui um pouquinho eu peço os irmãos para sentar, para levantar novamente, né? Então hoje nós vamos falar sobre um assunto, a aparição de Jesus como Filho do Homem, que este é o último sinal para nós, porque eu creio que até os irmãos que estão nos visitando não sabem nem a respeito disso, mas eu creio que vocês vão ficar sabendo sobre o que é o Filho do Homem.
Filho do homem, na Bíblia, todo mundo sabe, o próprio Jesus referiu a isso nos dias de Noé, referiu isso nos dias de Ló, e na verdade ele não estava referindo a Ló, mas estava referindo a nosso pai Abraão. Porque Ló recebeu 2 mensageiros, mas o nosso pai Abraão recebeu 1 mensageiro. Quando apareceu aqueles 3 homens em Gênesis 18 ali, como Abraão, por isso Deus até colocou ele como pai da fé. E nós que estamos vivendo nesses últimos dias, esperando que vai haver um arrebatamento, e nós esperamos que nós estaremos nesse arrebatamento. Assim eu creio e vocês têm que crer, porque não é eu crer por vocês, cada um tem que crer individualmente. Aqui é onde podemos dizer assim: o pai não leva o filho, nem o filho leva o pai. Porque o único pai que leva os filhos é Deus. Amém. Então, se eu e você é filho de Deus, Ele vai nos levar. Amém. Desde que nós aceitamos a sua palavra como ela é. Porque muitas pessoas às vezes pensam assim, muitos crentes hoje, muitos jovens, por falta de ensinamento, porque quando você tem um bom ensinamento, você não deixa isso entrar no seu coração, que acha que porque você é filho de um crente, que você vai para o céu. Você não vai para o céu porque você é filho de um crente. Você vai para o céu se você for um crente em Cristo. Amém. Porque Deus não tem neto. Porque se Deus tivesse que salvar os nossos filhos, é porque ele seria um avô. Deus nunca foi avô de ninguém. As próprias manifestações de Deus provam isso. Ele manifestou como pai, isso é o Criador, quer dizer, Deus sobre nós era o Pai. Deus conosco foi da manifestação de Filho, era Deus também. Deus em nós é o Espírito Santo na vida de cada um. Amém. Então, não existe dois nem 3 deuses, existe um Deus com 3 manifestações. Amém. Pai é o que nos criou, Filho é o que nos redimiu, o Espírito Santo é que mora em nós. Amém. Então, isso está claro no livro de Efésios capítulo 4, sabe? Quer dizer, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, quer dizer, sobre significa, no Velho Testamento, sobre. A coluna de fogo estava sobre todos e por todos, e isso foi na redenção, quando Ele nos redimiu através do sangue derramado. E em todos, isso é de Atos dos Apóstolos para cá. O Espírito Santo desceu exatamente para morar em cada coração. Então há 3 manifestações de um só Deus. Atos 20, 28, está escrito que a igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Agora, então não era uma segunda pessoa, era a pessoa de Deus na forma de homem. Deus foi um homem aqui na terra para morrer no nosso lugar. E aquele homem era o tabernáculo do Deus vivente. E ele tinha um nome, Jesus. Jesus é um nome de redenção. Então, quando ele manifestou na terra como Jesus, é para nos redimir. Por isso que Atos 20, 28 diz, o sangue de Deus. Agora, Deus é Espírito. O Espírito não pode derramar sangue, mas o sangue de Deus é porque Jesus era o tabernáculo do Deus vivente. Ele não era uma segunda pessoa, era a pessoa de Deus na terra, para nos redimir. Então, por isso, essas 3 manifestações, aqui na terra, é que os verdadeiros crentes têm que aceitar. Não é que tem, é o dever de cada cristão aceitar Deus nessa forma. Não pensar que Ele é 2 ou 3 pessoas, como muitas pessoas acham. Só porque está escrito Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, leia a Bíblia direitinho, vocês vão entender que Pai é o que nos criou, Filho é o que nos redimiu, o Espírito Santo é o que mora em nós. Agora, se o Espírito Santo foi que criou um corpo para Ele morar, esse Espírito Santo está morando em nós, então seria uma confusão a gente pensar ao contrário disso.
O mesmo Espírito Santo que nos criou é o mesmo Espírito Santo que mora em nós. Não é outra pessoa, é a mesma pessoa. Mas essa mesma pessoa se fez carne e habitou entre nós. São João, capítulo 1. No princípio era o verbo, quer dizer, no princípio era a palavra, e a palavra era... No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mais ou menos assim, né? Não citei direito, mas eu posso citar. Eu leio aqui, que eu não gosto de citar, deixando parte. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Aqui, ó. São João, capítulo 1. No princípio era o verbo, quer dizer, no princípio, verbo é a palavra, quer dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Amém. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui no verso 7, aqui, eu posso até ler aqui, ó, no verso 8 diz assim, não era João Batista, falando sobre João Batista, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Quando João Batista veio para falar, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então diz aqui, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então quem criou o mundo foi Jesus. Porque agora, então quem é o Criador, não é Jesus? Jesus é o Criador. Então o Pai é Ele mesmo. São João 14 está dito isso também. Como aquele discípulo falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele disse, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Eu e meu Pai somos um. Não é duas pessoas não, é uma pessoa só. Eu e meu Pai somos um. Alguém até ignora e diz assim, mas eu e minha esposa também, nós somos um. Mas só que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Mas se você me vê, e principalmente quem está me visitando aqui, não sabe quem é minha esposa. Porque minha esposa é outra pessoa. Mas Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, não era duas pessoas, era a mesma pessoa. Amém. Olhasse para Jesus, o Redentor estava olhando para Deus. Amém. Deus nunca foi visto por ninguém, o seu Filho unigênito o fez conhecer. Então ele, para mim e para você, conhecer quem é Deus. Amém. Quem é Deus? Estava ali, Deus manifesta em carne. Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém. Para nos redimir. Agora, essas maneiras que é escrito na Bíblia, por isso que a Bíblia é escrita em parábola. Parábola significa o que Jesus disse aos discípulos. Eles perguntaram, por que o senhor só fala em parábola? Ele disse, a vocês é dado a conhecer os mistérios, mas aos outros não. Os outros eu falo por parábola, porque eles não podem conhecer. Quer dizer, mas o eleito entende parábola. O eleito entende as parábolas da Bíblia. Então a Bíblia toda é um mistério, sabe? E para o eleito é um mistério revelado. Para o não eleito nunca será revelado, sabe? Porque na verdade é isso, existe uma predestinação. O que nós devemos entender, existe uma predestinação e um direito de escolha. Por exemplo, Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher. Agora, existe uma Bíblia só. A Bíblia, não existe duas Bíblias, é uma só. E essa Bíblia é Deus falando. Amém. Agora, se eu obedecer essa Bíblia, se nós obedecermos essa Bíblia, nós somos salvos. Se não obedecer, não tem salvação. Sabe? Hoje mesmo, hoje nos nossos dias, a gente até pensa uma coisa assim. Porque hoje existem vários ensinamentos, e todo mundo pega a Bíblia e quer ensinar uma coisa, ou ensina uma, ensina outra. A Bíblia tem que ser pregada como ela é. Nós não podemos sair dela. Se nós temos uma mensagem, que nós cremos que Deus enviou um mensageiro, mas esse mensageiro não saiu da mensagem, da Bíblia, tudo que ele ensina
eu posso conferir aqui na Bíblia. Ele não prega nada fora da Bíblia. E por isso nós podemos ler a mensagem e conferir aqui. Eu, quando ia pregar para pessoas que não conheciam a mensagem, o que eu pegava a minha Bíblia e ia para a casa das pessoas com essa Bíblia aqui, ó. Porque se eu prego essa mensagem aqui, ela está aqui. Eu podia e posso até hoje, graças a Deus, mostrar essa mensagem aqui dentro. Porque ela está aqui, ó. Depende do dom que Deus dá. Se Deus dá um dom para você, para discernir as coisas, você vai encontrar a verdade que nós pregamos aqui dentro dessa Bíblia. Não sai nem 1 milímetro dessa Bíblia. Nada, tudo que nós pregamos. Vocês estão vendo essa coluna de fogo? Nos nossos dias foi filmada pela ciência. Mas essa coluna de fogo apareceu lá no passado. Ela guiou os filhos de Israel. Mas Deus não permitiu que ela fosse fotografada. Ela derrubou Paulo do cavalo no Novo Testamento. E se nós não tiver cuidado, ela nos derruba hoje novamente. É a mesma coluna de fogo que derrubou Paulo. E quando Paulo viu essa coluna de fogo e que falou com ele falou: quem é Senhor? E todo mundo sabe que judeu se chama Senhor, só o Senhor é Deus. Paulo jamais ia chamar um outro ser de Senhor a não ser Deus. Quem é Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus tinha vindo na terra, morrido e tinha voltado à origem novamente. Ele voltou a ser a coluna de fogo novamente. E hoje, nos nossos dias, ele apareceu para dar testemunho, para que nós podemos dar testemunho que ele vive e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode pedir elas para ir. Eu vou ler daqui um pouquinho. Porque às vezes eu estou falando. As crianças, pode ir para lá para o galpão, fazendo favor. Porque às vezes a gente começa a falar mas é claro que eu estou falando sobre a Bíblia, né? E que Deus abençoe as criancinhas também lá. Agora, vamos nos colocar em pé, porque senão vai passando um tempo e eles nem escola tem lá, né? Vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler no livro de São Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, nós vamos ler. Nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles discípulos do caminho de Emaús. Vamos começar no verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se apresentou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então, só até aqui mesmo nós vamos ler. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, e tem uma peça de roupa aqui, nós vamos orar também por essa peça de roupa. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez,
pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Meu Deus, nós pedimos a tua presença, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque já é muito tarde, Senhor. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando eles descobriram quem era o Senhor, eles pediram: fica conosco, Senhor. E aqui nós estamos pedindo também: fica conosco, Senhor, porque nós estamos vendo, Senhor, o mundo acabando, Senhor. Todas as coisas estão provando que o mundo está acabando, Senhor, mas o Senhor prometeu tirar um povo aqui da terra, e nós estamos crendo, Senhor, que nós fazemos parte desse povo que vai sair aqui dessa terra. Ajuda nós, Senhor, a obedecer a tua palavra, crer mais e mais, Senhor, para que o Senhor possa operar na nossa vida, Pai. Tira todo o engano de nós, Senhor, todas as coisas que vêm para nos enganar, e ajuda nós, Senhor, a ser obedientes à tua palavra. Meu Deus, ajuda, Senhor, a todos os irmãos que estão aqui, Pai, também os irmãos que estão através da internet, Senhor. Abençoa a todos eles, abençoa a cada família, Senhor, abençoa as crianças, Senhor, que estão crescendo nesses dias, meu Deus, e que estão nascendo também, Senhor, num mundo como esse, e cada dia vai ficar pior, Senhor, meu Deus, mas que o Senhor seja o guardador dessas crianças, Pai. Nós entregamos todo em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa, Pai bendito, dar a elas o teu Espírito, Senhor. Pai bendito, ajuda todos nós, Senhor. Meu Deus, aqui está essa peça de roupa, Senhor. Eu coloco a minha mão sobre essa peça de roupa e peço, Senhor, a tua presença, Pai, através do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, tira, Pai, todo o espírito, Pai, dessa pessoa, seja espírito de enfermidade, seja qualquer espírito, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, liberta essa pessoa, Pai, que quando essa peça de roupa tocar na pessoa, que todo demônio saia dela, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, fala conosco mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, por favor, irmãos. Então, como nós lemos já essa escritura aqui, como nós estávamos falando sobre parábola, aqui nós encontramos como é que Deus faz as coisas. Esses discípulos, eu estava até lendo aqui no livro de São João, eu creio que é capítulo 19, esse Cleófas, por exemplo, que era um dos discípulos, a esposa dele estava na crucificação, está escrito lá no capítulo 19 de São João. Maria, esposa de Cleófas, estava lá na hora da crucificação também. Havia 3 Marias lá na hora da crucificação. E essa mulher de Cleófas estava lá também. E eles, sendo um discípulo de Jesus, um deles, eles andaram com Jesus. Veja, o perigo nosso é isso aqui, ó, não entender a Bíblia. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio, conhecia a mensagem do dia. Jesus já tinha avisado para eles que, tanto que quando ele falou assim, convém que eu vá a Jerusalém, quer dizer, que ele ia ser entregue ali, que ia ser crucificado, e ao 3º dia ele ia ressuscitar. Eles tinham escutado isso. E quando ele morreu, que eles mataram ele, que ele morreu, eles já tinham passado por alto aquilo, não sabia mais o que tinha acontecido, e eles estavam lamentando, os dois andando e lamentando. Olha que coisa, e a gente esperava uma coisa e aconteceu outra. Mas eles não tinham escutado? Eles tinham escutado a verdade? Pense bem, por isso que nós sempre falamos, se você entrar aqui, ou qualquer lugar que prega a verdade, entra e esquece de tudo lá fora
e entre aqui para escutar Deus falar. Porque senão você vai sair pior do que você entrou. Esse que é o problema, que a gente tem que entender isso, porque eles andaram com Jesus, escutou ele falar, e Jesus morreu, e já tinha ressuscitado, e eles lamentando. Ia conversando, olha, a gente pensava que era dessa maneira, e Jesus aparece, porque Jesus, está escrito na própria mensagem, Jesus pode aparecer para você em forma de seu vizinho, e talvez você rejeite Jesus porque é seu vizinho. Você está vendo o perigo? Às vezes uma pessoa aparece na porta de sua casa, você não dá nada para ele, às vezes é Jesus que apareceu lá e você não deu nada. Ah, mas é um mendigo, olha. Já pensou? Nas eras, por exemplo, desses mensageiros mesmo, você vê que ele apareceu uma pessoa lá com frio, e ele cortou o manto dele e vestiu aquele mendigo. Aí no outro dia Jesus apareceu para ele com um pedaço de manto que ele tinha cortado. E aquele estava ali, ó. É isso que nós temos que entender. Às vezes a gente maltrata um irmão e diz que, eu sou crente, mas por que você está maltratando seu irmão? Para você provar que você é crente, você tem que amar Jesus na pessoa, porque Jesus está andando em nós, isso é provado pela Bíblia. Eu não vou ler mais aqui, está em 1 Coríntios aqui, você vê que o próprio Espírito Santo está na pessoa, ou nas pessoas, e para você provar que você é um filho de Deus, que esse Espírito está em você, você não vai negar uma palavra da Bíblia. Você vai crer em toda a palavra da Bíblia. Mas eles estavam lamentando. E quando Jesus aparece para eles, apareceu na forma de um homem diferente. E foi conversando com eles o dia inteiro. O dia inteiro. Conversando com eles e mostrando as escrituras que já tinha sido cumprida. E eles ouvindo aquilo. Até que chegou a tarde, como nós estamos no tempo da tarde. Hoje nós estamos no fim. E aquele dia que os discípulos andou com Jesus, significa todas as eras, significa o Novo Testamento. Maria Madalena encontrou com ele de manhã, isso provando que foi lá no Oriente. E os discípulos de Emaús andou com ele o dia inteiro. E quando estava chegando a tarde, Jesus fez com que ia embora, mas eles pediram: Senhor, fica conosco, porque já é tarde. E quando ele entrou com eles na casa deles, eles descobriram que era Jesus. Sabe por quê? Porque ele fez algo diante deles que ele tinha feito antes da ressurreição. É como dizer assim, eu vou provar para vocês que eu sou ele, que eu vou fazer algo aqui que eu fiz quando vocês estavam vivos comigo. E vocês passaram por alta ressurreição. Quantos vão ficar no dia do rapto? Quantos vão ficar? Porque não está entendendo nada. Existe religião de todos, existe milhares de placas de igreja, mas placa de igreja não salva ninguém. Essa daqui é mais uma. Mas nós não falamos sobre placa de igreja. Nós mostramos para vocês o que é pregado aqui dentro. E placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja é mais... cada uma que aparece mais um engano. Sabe? E nem pastor salva ninguém. Só Jesus Cristo é o Salvador. Só Ele é o Salvador. Tá? E é por isso que nós pedimos a todos: creia na palavra. Amém. Não é um homem, não existe homem que salva ninguém. Só existe um, Jesus Cristo. Amém. Salvou toda a humanidade. Amém. Mesmo assim, se crê, É claro, Nós falamos, é claro, que Ele morreu por todo mundo. Amém.
mas a salvação depende de quem crê, sabe? Então, aquilo foi que despertou eles, uma coisa que tinha sido feita antes da ressurreição, quando estava andando com ele, partiu o pão para eles, como ele tinha costume de partir junto com eles. A hora que partiu o pão, abriu os olhos, abriu o entendimento deles, é Jesus. E quando viu que era Jesus, ele desapareceu. E a viagem de um dia deve ter gastado 1 hora para voltar, correndo para anunciar aos outros discípulos que Jesus tinha aparecido para eles. Está vendo como que é a coisa? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção quando você entra num lugar que prega a palavra, preste bem atenção, porque senão aquilo é passado por alto e você não vai entender nada e a situação pode piorar. Porque o que a gente vem na igreja é para isso. E é por isso que no passado as pessoas eram mais abençoadas. Que o desejo deles de ir numa igreja ouvir a verdade era diferente hoje. Às vezes hoje as pessoas vêm na igreja, vamos dizer uma coisa aqui para vocês entenderem. De vez em quando dava um tremor de terra aqui em Betim. Se desse de novo agora, no instantinho a igreja estava cheia. Agora não é terremoto que leva ninguém para o céu. É Jesus Cristo que leva. Agora, a pessoa vem para a igreja de medo, mas você não vai chegar no céu por causa do medo. Você vai chegar no céu por causa da revelação que você tem do sangue. É a revelação do sangue que te prova que você vai chegar lá. Porque ninguém vai chegar no céu fora do sangue de Jesus Cristo. E você tem que ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. E Deus não vai purificar uma pessoa fora de ordem. Nós temos que ser justificados, santificados e cheios do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou com Nicodemos. Quando Nicodemos, aquele grande pregador, o próprio Jesus provou para ele: Nicodemos, você é o mestre em Israel. Quer dizer, você é mestre em Israel e não sabe, não conhece essas verdades? Pense bem numa coisa dessa. Chamou ele porque ele realmente era um mestre. Você é um mestre em Israel e não sabe essas verdades? Você tem que nascer de novo. Mas ele não era um mestre? Era, mas o nascer de novo não significa que você conhece a Bíblia toda, não é isso. É melhor você conhecer o autor da Bíblia. Amém. Se você conhecer o autor da Bíblia, aí sim, você realmente tem esse Espírito Santo. Agora, ler Bíblia, conhecer Bíblia toda, qualquer um sacerdote aí conhece. Agora eu quero ver se ele tem a revelação do que está escrito dentro dela. Esse que é o problema. Sabe? Sacerdote aí, eu, por exemplo, posso dizer que eu nunca li a Bíblia toda. Sabe? Mas eu creio que eu conheço o autor dela. E eu nunca li, e não tenho vergonha de falar diante desse púlpito, eu nunca li a Bíblia toda, porque quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ler com bem entendimento, sabe? Principalmente o Velho Testamento, e todo mundo sabe que o Velho Testamento praticamente, quando Jesus veio na Terra, claro, porque o Velho e o Novo Testamento é como uma águia de 2 asas, sabe? Mas quando Jesus veio, ele cumpriu o Velho Testamento. Ele cumpriu a lei e os profetas. Então aqui está o Novo Testamento, a revelação de Jesus Cristo, que é o Velho e o Novo Testamento. Jesus hoje é o Jeová do Velho Testamento. O Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. É o mesmo. Porque ele cumpriu a palavra. Quando ele chegou ali, em São Mateus mesmo, ele falou, e a Bíblia mostra isso. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Agora eu te pergunto, e Jesus? Quem é Jesus na Bíblia?
profeta da Galileia. Por isso que Jesus falou em São Mateus, eu creio que é 23, ele disse assim: eis que eu vos envio profetas. No Novo Testamento. Porque alguém pega ali, e os profetas e a lei, eles esquecem disso, porque João era o último profeta da lei. E São João capítulo 1 ou capítulo 2 aqui, João, sendo o último profeta da lei, apresentou a graça. Jesus é a graça. Está vendo? Então Jesus no Novo Testamento foi o primeiro profeta, profeta da Galileia. E ele mesmo disse: eis que eu vos envio profetas. Você não crê que Paulo é profeta? Quem enviou Paulo? Jesus. Então, prova que no Novo Testamento tem profetas. Agora, irmãos, o problema não é dizer que tem profeta. O problema é crer. Esse que é o problema. Porque é muito fácil você crer no que passou. Muito fácil. Quem é que crê em Noé aqui? Quem é que crê? Não, quero ver se vocês creem. Vocês vão levantar a mão? Pois é, está vendo? É fácil de crer, não é? Agora eu te garanto, agora sim, para crer nesse que está vivendo hoje, que viveu hoje aqui, que é difícil. Eu creio. Pois é. Esse que é o problema. Nos dias de Noé, você sabe quem creu? Só a família. E o restante pereceu porque não creu em Noé. Mas todo mundo agora crê em Noé. E por que não creu naqueles dias? E quem não creu não entrou na arca. Aí que me apertou e apertou você. Agora, se você quer ir no rápido, você tem que crer que Deus enviou ele. Senão você não vai. Porque se eu hoje estou crendo, na verdade hoje, eu creio que se eu tivesse nos dias de Noé, eu entrava na arca. Que eu ia crer em Noé, mesmo com a dificuldade que era, porque tinha 2000 anos que não chovia. Todo mundo sabe que os 2 primeiros 1000 anos não chovia. A terra era irrigada por fontes, ou por... Deus tinha uma forma de irrigar a terra, não chovia. Aí 2000 anos depois, Noé chega com a mensagem dizendo: ó, Deus falou comigo. Aí você, é isso que eu penso. Será que se a gente estivesse lá, a gente ia crer? Deus falou comigo que vai chover. 2000 anos não chovia, agora não, Deus falou comigo agora que vai chover. E Deus já chegou e falou com Noé: Noé, eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. E Deus já estava tão arrependido que ele falou assim: Noé, os dias desse povo é só 120 anos, mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Mas a graça é: Noé, você tem que construir uma arca para você entrar. Duro, né? Sem chuva, sem nada. Você vai construir uma arca, que eu vou enviar um dilúvio e vai perecer todas as pessoas, quem estiver fora da arca. Noé construiu uma arca, 100 anos construindo uma arca. Quando terminou aquela arca era a palavra de Deus. Noé entrou na arca. E Deus tinha os animais predestinados que apareceu na porta da arca para entrar. Aquilo é uma predestinação. Hoje é uma predestinação. Para ir no rápido você tem que ser predestinado aí. Também os animais apareceram, todo tipo de animal. A Bíblia diz, Deus já tinha falado com Noé: Noé, vai entrar, os animais limpos vai entrar 7 e 7, quer dizer, era 7 par de animais limpos. Os animais sujos é só um par. E foi chegava o urubu, quer dizer, um casal de urubu,
Mas os animais limpos, 7 casais da mesma, dos mesmos. Se era passarinho, era 7 casais de passarinhos. E vai entrando. Agora, você sabe por que Deus estava pedindo aquilo? Porque quando Noé passou o dilúvio, Noé agradeceu tanto a Deus, que ele fez um sacrifício daqueles animais limpos, e Deus agradou, e o cheiro daquele sacrifício chegou até Deus. E ele não fez de animal sujo, mas dos animais limpos. Quer dizer, tinha animal para fazer sacrifício e ainda sobrar para estar até hoje vivendo. Vê a sabedoria de Deus? Agora, sabedoria de Deus, nós que temos que entender. Porque senão nós passamos por alto tudo, e porque como eu estava falando sobre João Batista, a maioria dos pastores engana o povo com João Batista. Os profetas só foi até João. Mas é porque tomou uma posição como Balaão. Balaão era para enganar o povo, mas tinha Moisés para tirar o povo do engano. Na mesma data, Moisés e Balaão veio na mesma data. Ali estava Moisés e Balaão. E Balaão era para enganar o povo, porque o povo hoje é igual no tempo de Balaão. Balaão gostava muito de dinheiro. O povo hoje, principalmente os pastores, gosta muito de dinheiro. Muito de dinheiro. E o povo que é bobo gosta muito de dar dinheiro para os pastores que gostam de dinheiro. Isso aí, ó. Eles gostam. Se disser aqui, ó, nós estamos fazendo uma campanha de cura, é sem dinheiro e sem preço, ninguém vem. Vai aonde está pagando. Porque tudo é dessa maneira. O povo tem que ser enganado. Deus livra o povo, mas o povo não quer livramento. Esse que é o problema. O povo não quer ser livre. O povo quer entrar no juízo, e nós estamos vendo isso aí. O juízo já está em alta, em velocidade, vamos dizer assim, está acelerando cada dia mais. Todo lado que vai, porque o mundo tem que ser desse jeito. As próprias profecias do profeta, Deus através do profeta, prova. Los Angeles, por exemplo, ela vai afundar no mar, qualquer dia ela vai, mas veja como que só está aumentando, cada dia um terremoto, cada dia. Agora vocês podem ver, chuva, quando chove é só destruição. Agora, você sabe por que está acontecendo isso? Por causa da rejeição da verdade. Quanto mais o povo rejeita a verdade, mais juízo cai na terra. E vai piorar, não vai melhorar nada aqui nessa terra, vai piorar. E é por isso que Deus está nos advertindo cada dia, com esses terremotos, com essas chuvas bravas, essas coisas que estão acontecendo. Quando não é chuva, é fogo, dá um incêndio e queima praticamente tudo. Vocês estão vendo como está? E não vai melhorar, vai piorar. O sol vai esquentar cada dia mais. Até abrasar os homens, está escrito na Bíblia, até abrasar os homens. Mas os eleitos não vai estar aqui nesse tempo. Ele vai tirar os eleitos. Sabe? Isso nós temos que entender. Por isso que vocês notam, irmão, o próprio juízo, a própria pregação, a própria palavra sendo pregada, ela é salvação para um e juízo para outro. A pregação de Noé era juízo para o mundo e salvação para ele. Quando aquele juízo veio, o que aconteceu? Levantou a arca. Noé foi salvo pelo próprio juízo que ele estava pregando. Foi a água que levantou a arca. Foi o juízo de Deus que fez com que a arca subisse. É isso que nós estamos vendo aí, ó. Tudo que está acontecendo, Jesus diz, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Ele nunca diz para você olhar para baixo.
Ele disse: olha para cima. Só existe um lugar de refúgio para sair desse mundo. Se você sair daqui para os Estados Unidos, lá está pior. Se você ir para outro país, está pior. Não adianta você sair para um lugar na terra, para um lugar e para o outro. Não adianta. O melhor lugar é ir para o céu. E para ir para o céu, tem que ter obediência. Tem que obedecer à verdade. É por isso que eu estou falando, e eu peço os irmãos que estão nos visitando para entender isso aqui. Deus enviou uma mensagem hoje, como foi nos dias de Noé. Por isso que o próprio Jesus diz: como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Agora, Filho do Homem, quando Deus fala Filho do Homem, é porque é profeta. Deus, quando enviou Ezequiel, ele diz: Filho do Homem. Então, quando é Filho do Homem, exatamente, é profeta. É claro, irmãos, vocês, como nós estamos a entender melhor isso aqui, ó, quando Deus vai manifestar na terra, Ele tem que ter uma pessoa para Ele manifestar a sua palavra. Agora, Deus é a palavra, Deus não é. Hoje, Deus não é um homem, Deus foi um homem para nos salvar. Amém. Agora, Deus é a palavra. Depois que Ele se tornou carne e habitou entre nós, agora Ele é a palavra revelada. Mas Ele mesmo, quando estava na terra, Ele disse: como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Como foi lá? Quem estava falando isso? Jesus. Como foi nos dias de Noé, será. Esse será aqui, agora, por exemplo. Agora, será que eu vou crer hoje? Será que você vai crer hoje? Porque Ele disse será, mas só que já aconteceu. Tá? Naquele tempo, há 2000 anos atrás, será na vinda do Filho do Homem. Agora, veja aí, a eleição para a predestinação para a salvação é isso, é você entender e rasgar, aprender a rasgar o véu. Por que Jesus foi rejeitado pelo sacerdote? Pelo sumo sacerdote, quando eles estavam esperando por Jesus. Eles pregavam sobre a vinda dele. Quando ele veio, eles mataram ele. Por que mataram? Porque não entendeu. Porque ele já tinha plano, vai ser assim, 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 assim. Quando ele veio da forma que a Bíblia falou. Porque Deus cumpre com sua palavra. Deus não vai cumprir com o que eu falo, não. Deus vai cumprir com sua palavra. Então o sacerdote já tinha plano. Vai ser desse jeito, desse jeito. Quando apareceu uma mulherzinha tão desprezada. Aí eles falaram: não, essa mulher aí, ó, ela ficou grávida antes, e agora está colocando José para socorrer ela. Sabe? Foi isso que o anjo falou: José, não temas receber Maria, tua mulher. Quer dizer, você vai segurar a vida dela, porque se você não fizer, eles vão matar ela. Está vendo como que é a coisa? E Jesus nasceu. E os próprios sacerdotes chamavam ele filho ilegítimo, ou Belzebu, quer dizer, o príncipe dos demônios. E era sacerdote, e eram os que estavam no templo orando, pedindo sobre a vinda. Jesus veio e eles não entenderam, e o crucificou, matou, e ele cumpriu com a palavra e eles foram para o inferno. Você sabe que esse sacerdote hoje está lá no inferno, clamando, arrependido porque fez aquilo. Pilatos está lá. Pilatos está lá pensando assim: por que eu não aceitei o conselho da minha mulher? Que a mulher dele falou assim: não entra na questão desse justo. E hoje ele está lá no inferno pensando: por que eu não aceitei o conselho da minha mulher? Já há quase 2000 anos que ele está lá, arrependido. Está vendo?
Por isso que lá no inferno está cheio de gente arrependida. Mas o lugar de arrepender é aqui. Aqui que eu estou falando, na terra. Enquanto você está ouvindo a verdade, aceita a verdade, porque é o lugar de arrependimento. Aqui Deus pode me perdoar, pode perdoar vocês. Saiu daqui, o seu destino, você escolheu. Porque só existe 2 lugares, é céu ou inferno. A Igreja Católica inventou um purgatório aí, mas é mentira, não existe purgatório. Sabe? Não existe isso, de sair daqui e purgar para depois os pecados ser perdoados. Não, pecado é perdoado aqui quando você crê no sangue. Saiu daqui desse corpo, nunca mais. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, ao homem foi dado que morresse uma vez só, depois disso vem o juízo. Então o homem não vai morrer 2 vezes, o homem morre uma vez só, e depois a alma, se ele não arrepender aqui. Não existe a morte da alma, isso está em Apocalipse 20. Mas o homem, carne, é aqui. Morreu aqui, ele nunca mais ele encontra. É claro, irmão, todo mundo, eu posso até falar sobre as dimensões, que existem 7 dimensões, e nós vivemos em 3 dimensões, que é espaço, né? Gênesis capítulo 1, espaço. O que é espaço? O que nós vivemos. Matéria, o que é matéria? Nós somos matéria, a terra, tudo que existe aqui é matéria. Espaço, matéria e tempo. O que é tempo? O que nos envelhece. Nós vivemos dentro dessas três dimensões. O que é a 4ª dimensão? A dimensão das imagens. Por exemplo, eu estou aqui, estou sendo filmado, tanto aqui quanto no céu. Porque Deus tem um televisor também que filma tudo. É igual essa criancinha que nós apresentamos aqui. Esse chorinho aqui está no gravador de Deus. Por isso o profeta até chegou a dizer, se nós nascemos aqui, tudo que nós fazemos aqui fica registrado. Se houver um arrependimento, tudo aquilo é apagado. A fita, no dia do julgamento, a fita do eleito não vai encontrar nada, porque o sangue de Jesus Cristo apaga todas as coisas. Por isso, no juízo do trono branco, lá em Apocalipse 20, vocês notam que, deixa eu ler, eu ia pregar um assunto, mas entrei, por isso agora nós vamos terminar com esse assunto, né? É o que Deus quer, né? Amém. Nós estamos aqui para fazer o que Deus quer. Amém. Apocalipse 20, verso 11, escute bem aqui. A terra não vai dar conta de mais nada. É tanto que a noiva de Cristo, ela é eleita nele, e quando ela ressuscitar, vai ressuscitar sendo o corpo dele, porque ele pagou o preço por ela, e a terra que vai transformar o corpo da noiva já está purificada. Ela não tem que sair do pó dessa terra aqui, porque quando ele foi nas férreas tentações do deserto, ali ele pagou o preço por cada eleito da noiva. E quando houver o rapto, num piscar de olhos, ela sai daqui glorificada, num corpo glorificado, para nunca mais morrer. E não mais velho e nem mais criança. Não haverá criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Todos sairão daqui com a idade de 18 a 20 anos. Criança passa a ser jovem, velho passa a ser jovem, e o rapto acontece, e vai embora todo mundo jovem, para viver uma eternidade jovem, porque a partir daí não existe mais aniversário. Como Deus não faz aniversário, na eternidade ninguém vai fazer aniversário, tá? Ninguém vai fazer aniversário.
Então, deixa eu ler aqui a Bíblia, só para vocês notar aqui, Apocalipse 20, a partir do verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Está vendo? Foge, por quê? Porque o julgamento é no ar, é através de uma tela, essa tela que Caim foi o primeiro. Você sabe que Caim foi o primeiro a entrar nessa tela, porque ele foi desobediente a Deus, porque ele não acreditou no que Deus falou. Deus chegou a falar com ele: Caim, faz igual ao seu irmão Caim. E o que Abel estava fazendo? Matando um cordeiro. E Caim estava oferecendo fruta, como hoje, até hoje o povo acha que Eva comeu maçã, e Caim estava achando que a mãe dele tinha comido maçã para dar luz a ele. Mas Abel estava fazendo certo, ele sabia de qual lado ele tinha vindo. Deus chegou perto de Caim e falou: Caim, faz igual seu irmão, ó, ele está fazendo certo lá, se você fizer não haverá aceitação para ti. Quer dizer, ó, Caim, se você fizer igual a Abel, eu te aceito também. E você acha que ele quis aceitar? De jeito nenhum. Ele insistiu que o negócio era maçã mesmo. Tá? Hoje é a mesma coisa. Eva comeu maçã. E lá está escrito: Eva, porque você comeu a maçã e você vai sentir dor de parto. Será que o povo é cego? Como é que a mulher come maçã e Deus dá uma sentença para ela porque ela vai dar à luz filho? É muita ignorância, né? É muita ignorância. Mas o eleito não ignora essas coisas de jeito nenhum. O eleito crê. Amém. Caim perdeu porque não creu. A maioria vai perder porque não crê. Mas o eleito crê e aceita. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Porque eles não eram mais daqui. Agora, deixa eu falar o resto da dimensão. Quarta dimensão é das imagens, é imagem. Doenças, todas as doenças vêm da quarta dimensão. Por que um médico tem que pegar um aparelho para olhar um câncer? É porque vem dessa dimensão, tem que ter um aparelho para ver aquele problema. A quinta dimensão é a região dos perdidos. A sexta dimensão é onde os santos estão. Paulo, aqui, segundo aos Coríntios, ele falou isso. Segundo aos Coríntios 5, se este tabernáculo se desfizer, temos um não feito por mãos, eterno no céu. Então já existe uma dimensão para os eleitos que foi criado antes da fundação do mundo. E ele já tem uma dimensão que chama alma ou teofania. Agora nós viemos aqui nessa carne exatamente para saber para que lado nós ficamos naquela luta entre Miguel e Satanás. Aquele problema ali, quem ficou do lado de Satanás perdeu. Mas quem ficou com Miguel está com Miguel até hoje. Aceita a verdade até hoje. Miguel é Cristo. Amém. Então quem ficou com Miguel lá, está com Miguel aqui. Amém. Daniel 12. Novamente, Miguel lutaria com Satanás novamente, e aqui está a luta. Miguel está aqui hoje. E Satanás está tentando tudo para tirar a verdade da vida das pessoas, para levar tudo para lá para o lugar dele. Mas os eleitos ele não vai levar. Os eleitos estão livres porque creem numa verdade. Deixa eu continuar lendo. E continuar lendo aqui. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Escute bem aqui que vocês vão entender. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nos livros. Agora, eu
tem um livro, e você tem, todo mundo tem um livro. É o livro da vida nossa aqui. Agora, se você aceita o sangue de Jesus Cristo para tirar os seus pecados, o livro seu fica limpo. Quer dizer, a vida sua aqui na terra vai ficar limpa. O seu trajeto não vai ter nada de impedimento. Mas se não arrependeu, o seu livro está sujo. A vida que você viveu aqui ficou suja. Quando chegar no trono branco, haverá uma tela, a mesma que está me filmando aqui, filmando vocês e filmando até o meu pensamento e os seus também. Naquela tela, é claro que eu peço a Deus que não aconteça nesta noite aqui, que nenhum de nós seja perdido. Todos nós somos salvos. Vamos crer dessa maneira. Mas se não acontecer, naquele dia, você estará nesse culto, sentado no banco e passando naquela tela. E rejeitando, talvez foi o último culto que você assistiu, e você vai notar lá. E o julgamento é a própria pessoa. O espírito vai ser julgado pelo corpo que já viveu aqui nessa terra. O espírito que viveu no corpo vai olhar e ver o que ele fez. Se ele foi um dançarino aqui, ele vai passar dançando lá na tela. Esse será o julgamento. Se ele foi um mentiroso, ele vai passar lá mentindo. E o espírito vendo. Esse que nós estamos falando, que está lá arrependido. É que vai, o julgamento é pelo próprio ser que ele viveu. Ele nasceu através de uma mulher, ele viveu, ele ouviu a verdade, ele rejeitou, então ele vai para a tela. Está vendo? Agora vamos continuar para vocês verem. Então, abrir os seus livros é o livro de cada um. E abriu outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. No livro de cada um. Então cada um é responsável pela vida que viveu. Vamos mais. E deu o mar os mortos que nele havia. Aí você vai notar que a terra não dá conta de mais nada. Tá. Mar, você sabe o que significa mar na Bíblia? Multidão de pessoas. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A terra não deu conta. O mar e o inferno estava cheio, aí mandou tudo para cá, para o julgamento. Vamos mais. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês entenderam agora? Que no julgamento a terra não tem que dar conta de nada? Sabe? A terra e o céu fugiu da presença do Espírito, porque enquanto o Espírito viveu numa carne, essa terra foi ótima para mim e para você. Nós estamos andando na terra, não estamos? Mas deixa esse corpo tombar. Nunca mais. Agora vai para a tela. Ou então vai passar na tela sem nenhum defeito. Se eu aceitar o sangue de Jesus Cristo. Se não, não tem jeito. O trono branco é exatamente para trazer um julgamento para aqueles que não aceitaram a verdade. Porque a verdade foi pregada, tem 6.000 anos, desde Caim até hoje, 6.000 anos, que a verdade está sendo pregada. E quem aceita, está salvo, quem não aceita, está perdido. Pense bem, irmão. Se nós estamos vivendo no mundo, o mundo está bom? Quem acha que esse mundo está bom? De jeito nenhum. Pois é, agora pense bem num Caim que tem 6.000 anos que está no inferno.
Se aqui está ruim, pense bem lá no lugar daquele. Está vendo? Então aqui, hoje, ou todo dia que nós ouvimos a palavra, é a nossa defesa para não ir para lá. Sabe? No sacrifício ali de Gênesis 15, quando Deus mostrou para nosso pai Abraão, lá vocês notam que ele pediu para fazer um sacrifício e o próprio Abraão viu uma escuridão, sabe? Aquela escuridão significava que todo mundo estava rumo ao inferno. Mas no final de tudo, aí ele viu uma coisa esquisita e tudo, mas depois de tudo aquilo, aquele sacrifício que ele tinha partido lá, aí veio um fogo e queimou aquele sacrifício, e aquilo era Deus fazendo, provando assim, ó, através desse sacrifício, não esse aqui, mas eu um dia vou vir na terra e vou morrer pela humanidade e tirar esse rumo que vocês estão indo e colocar outra direção para vocês. Oh Deus, muito obrigado. Vocês notam lá no sacrifício como que era? 2 cabras e um cordeiro, uma cabra e uma bezerra e um cordeiro, mas eu creio que é assim, e um cordeiro e 2 rolinhas. Agora, a cabra e a bezerra era o Velho Testamento, e aquele cordeiro já estava tipificando a Cristo, no Novo Testamento, e aquele cordeiro era a salvação de toda a humanidade. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? E quem mostrou isso, irmão, foi um profeta. João Batista mostrou que Jesus estava na terra. Agora, você acha que aquele povo aceitou aquilo? Não. Mas hoje todo mundo sabe que foi verdade. Por isso que eu estou falando. Eu estou trazendo a gente para o dia. Porque salvação sua e minha não depende do que passou. O que passou foi para quem viveu no passado. Salvação minha e sua depende hoje, dessa coluna de fogo que hoje foi tirada. Porque essa coluna de fogo trouxe essa mensagem para nós. Então a sua salvação e a minha depende dela. Se não aceitar, nós vamos para aquele lugar que ninguém quer. Eu sei que todo mundo acha que é duro, mas eu creio que nós devíamos pregar muito mais duro para nos livrar dessas coisas. Porque se eu e você vivesse nos dias de João Batista, ou se eu e você vivesse nos dias de Jesus, sabe? Você acha que Jesus andava passando a mão na cabeça dos outros? Não. Ele sabia quem era eleito, ele sabia que o eleito não escandalizava com nada. Então ele pregava duro, como ele falou com o próprio eleito dele, para Pedro, quando Satanás, porque Satanás é assim, ele aproveita, como sempre a gente fala, irmão, você não pensa que Satanás está lá no carnaval, não. Satanás não importa com aquilo lá mais não, aquilo já é dele. Ele fica sempre dentro da igreja tentando alguém para tirar alguém. Satanás não está importando com carnaval mais não, aquilo lá é dele. Esses problemas assim, já é do diabo, agora ele está tentando aonde tem alguém que está crendo em Deus, ele quer tirar. É isso que ele faz, sempre fez isso, assim, dessa maneira. Então no passado, ele tentava as pessoas bem dessa maneira, como hoje ele está fazendo, ele continua fazendo isso, sabe? Então por isso que quando vem um profeta que apresenta algo assim, logo Satanás entra para tentar tirar aquele movimento de Deus e para ele achar alguém para ir contra aquilo, sabe? Igual lá no caso ali, poucas pessoas aceitou aquilo. Deixa eu mostrar um quadrozinho para os irmãos aqui. Jesus, como estava falando sobre Jesus. Quando Jesus chegou, vocês notam que João apresentou Jesus em João capítulo 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em São João 2, Jesus fez um azorrague em casa. Vocês sabem que ele já levou aquilo? Ele já levou uma pirata boa dentro da sua túnica.
e chegou em São João 2 e meteu o rei nas pessoas. Agora, você sabe por que ele fez aquilo? Porque ele já tinha sido apresentado como cordeiro e eles continuavam matando o animal. Quando ele, a partir dali, ninguém podia matar mais animal. Mas ele já não falou por palavra, não. Ele pegou, foi o chicote e meteu o rei. E meteu o rei mesmo, e batia, derrubava tudo que tinha, e foi derrubando tudo e não falou mais nada. Quer dizer, se eles tivessem entendido a pregação de João, do mensageiro do dia, estava livre da chicotada. Eu creio que vocês estão entendendo, né? Ficaria livre daquela chicotada nas costas e não podia fazer nada, porque aquilo era Deus corrigindo o povo. E devia ser cada chicotada, porque ele deve ter feito uma coisa que não quebrava, sabe? E ia no lombo de um, de outro, e batia, e tinha que só torcer e deixar para lá. Como que ia enfrentar Deus? Sabe? E espalhou tudo que tinha, mas porque eles agora não iam entender, não era por ele, tinha que entender pelo mensageiro. O que eu quero dizer com isso? Você tem que entender que a vinda do Filho do Homem, você só entende pelo mensageiro. Porque o mundo religioso tem todos os tipos aí, como esses dias eu estava falando, tem quadro de todo jeito aí, tanta gente subindo, mulher de calça comprida, mulher de cabelo cortado, homem de short, todo mundo subindo, porque Jesus está vindo. Mas Jesus não falou que era para você olhar lá, ele falou que quando ele estivesse aqui, olhar para cima. Ele falou que ele viria, Filho do Homem, e é aqui na terra. Filho do Homem é uma mensagem para te curar os seus pecados da sua alma. Quando ele vem buscar, ele é filho prometido. Quando ele vem nas nuvens, no piscar de olhos, ele é o filho prometido. Aqui ele é o filho do homem, porque filho do homem ele está falando. Filho do homem significa o Messias. Por isso que aquela mulher no poço, quando Jesus foi rejeitado pelos judeus, o que ele falou, São João 4? Convém que eu vá a Samaria, porque lá tinha uma prostituta que ia crer nele. Aí já prova que Deus não escolhe, né, os grandão, não. Deus escolhe aqueles que precisam dele. É os pequeninos, é aqueles que diz: olha, Senhor, como aquele homem que chegou diante do altar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O outro estava lá, eu dou meus dízimos, eu faço isso. Jesus falou, que foi justificado foi aquele que estava pedindo misericórdia. Está vendo? Então não é a igreja rica, está escrito na nossa era, ela é rica, mas é miserável, pobre, cega e nua e não sabe. Estão vendo como que é? Então é isso que nós temos que entender. Hoje, todo mundo é crente. Mulher pregando, tanta mulher pregando. Quem ordenou a mulher pregar? Eu te pergunto, quem? Foi a Bíblia? Não. A Bíblia diz que não pode. Não permite que a mulher ensine nem use de autoridade. Agora, mas quem é que colocou elas pregando? Pois é. Então, Deus está aqui para corrigir. Deus está aqui para corrigir. E Ele corrige mesmo. Ele corrige mesmo. Deus não... irmão, nós temos que entender isso. Não é muita gente que vai. Quanto mais o Evangelho vai ser pregado, menos pessoas vai ser. Se o mundo durar mais um pouquinho aqui, menos vai subir. Menos vai subir, tá? Não assusta com isso não, porque isso é a verdade. Você não vai encontrar um lugar onde foi multidão de pessoas. Noé 8. E Noé é um tipo dos que passa pela grande tribulação. Enoque 1, que é o tipo da noiva. Antes que Noé fizesse a arca, Enoque subiu.
Nos dias de Ló, quer dizer, que estava lá, tinha 3. Está vendo? Nos dias de Abraão e Sara. Está vendo? Então é desse jeito. Por quê? Porque a família já é eleito, eles vão embora para ficar menos, por dia do rapto ficar menos. Quantos aqui, irmã Hilda e outros que já foram embora? Estão indo embora, estão indo embora. E agora nós é que temos que cuidar. Nós é que temos que cuidar. Bem-aventurados aqueles que até agora morrem no Senhor. Não está escrito assim? Pois é. Então, vai tirando, Deus vai tirando. E igreja, vai ter igreja cheia, e todo mundo está indo no céu. Quantas igrejas existem no mundo? Todo mundo está indo no céu. Vai chegar? Esse que é o problema. Querer ir, todo mundo quer. Eu quero, todo mundo quer, não quer? Pois é. Mas só vai aquele que faz a vontade do Senhor. De outra maneira, não vai. Eu estou mostrando o quadro, porque há dificuldade, não há? Vamos nos dias de Jesus de novo. Vamos nos 70 pregadores. Jesus disse, a seara é grande, quer dizer, tem muita gente e tem que ter muito pregador, porque tem muita gente para ouvir. Vou falar logo direto para os irmãos verem. E Jesus mesmo, ele disse que rogai o dono da seara, e ele era o dono ele mesmo. Rogai o dono para que arrume trabalhador. Aí ele mesmo arrumou 70 pregadores. E aqueles pregadores estavam lá, mano, não resolveu nada. Aí Jesus chegou uma hora para aqueles pregadores ir embora. Ele não mandou eles embora, mas pregou uma mensagem para eles ir embora. Quem não comer da minha carne nem beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Aí eles falaram, nós já ouvimos muita coisa, mas dessa vez não tem jeito não, nós vamos embora. E foi embora. Ele nem precisou de mandar, pregou uma mensagem para eles ir embora. Aí Pedro ficou preocupado, Senhor, olha, o povo está indo embora. Ele falou, você não quer ir também? Entendeu? Vocês não querem ir também? Aí Pedro, que era eleito, que conhecia a verdade, falou, Senhor, nós já passamos por todas as igrejas e nós nunca encontramos uma verdade como o Senhor. Nós vamos ficar com o Senhor mesmo. Por isso, irmão, a gente tem que pregar a Bíblia como ela é, exatamente por causa disso, porque as pessoas acham que tem que ter facilidade. Eu posso fazer o que quer. Mulher, por exemplo, esses dias mesmo eu estava falando, olha, irmãs, cuidado com suas roupas, que se vocês começarem a vestir muito roupa colada no corpo, vocês vão pagar um preço, e não é preço de um câncer aqui na terra, não. Sabe? O preço é caro. Porque Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. E isso significa o seguinte, se você andar de maneira errada, e um homem olhar para você, e você for culpada, você vai responder com ele lá. Agora, se você estiver bem vestida e ele olhar e te desejar, é só ele que vai pagar. Tá? Só ele que vai pagar. Mas se você for culpada, você vai com ele também. Você vai responder com ele lá do outro lado. Então, nós precisamos de ensinar essas verdades, porque se eu não ensinar, se nós não ensinar essa verdade, nós vamos ser culpados também. Porque vai chegar lá do outro lado e falar, eu no púlpito igual eu estou aqui, e aí recebendo uma rajada de juízo. Falar, por que você não ensinou aquilo? Por que você não ensinou a verdade para as pessoas? Eles estão lá, é por causa sua, você também vai. Você também vai por causa disso, que você não ensinou a verdade. E eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum, eu quero estar livre dele.
E eu quero livrar vocês também. E é por isso que eu estou pregando. E vou continuar pregando até o dia que Deus quiser. Essas verdades. Tá? Então, por isso, deixa eu só ler uma escritura aqui, que eu não vou ler nenhuma mensagem aqui dessa. Podia até ler uma parte aqui, só para os irmãos verem aqui. A ressurreição de Jesus. Eu vou ler só essa partezinha aqui, só para os irmãos entenderem que o evangelho que começou lá na Palestina termina aqui. É por isso que existem 7 eras da igreja. Paulo foi o primeiro mensageiro, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e William Branham. São 7 mensageiros durante o Novo Testamento. Eles são os mensageiros das eras. E agora nós estamos na última era. Sabe? Então, por isso, aqui, vocês vão notar o que Jesus estava referindo, era a isso aqui. Quando ele viveu na terra, ali, deixa eu mostrar algo para os irmãos aqui de novo. Quando ele viveu na terra, por isso que aqueles discípulos só entenderam que ele tinha ressuscitado, para ele fazendo uma coisa antes da ressurreição. Ele partiu o pão que ele tinha feito, então eles entenderam que ele tinha ressuscitado. Agora, eu vou mostrar para vocês por que ele falou. Como foi nos dias de Sodoma, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque hoje ele teria que fazer a mesma coisa. Eu não sei, os irmãos que estão nos visitando, mas vocês olha, através de homens que mostraram a verdade, através da vida de William Branham, olha para vocês verem se não foi exatamente isso. William Branham é um homem, mas só que Deus tinha que manifestar num homem. Você sabe que aquele homem que chegou na casa de Abraão era um homem? Era 3 homens. E foi a única vez que Deus comeu com Abraão, porque ele veio em carne humana. E Abraão, conhecendo Deus, quando ele viu 3, ele disse: meu Senhor. Ele não era um deus nacional, como Ló. Ló viu 2 e disse: meus senhores. Mas Abraão viu 3 e disse: meu Senhor, não passa do teu céu. Porque era 3 manifestações de Deus. E aí ele chegou na casa de Abraão. Abraão lavou os pés dele e apressou para matar um boi. Pediu Sara para fazer bolo para ele comeu. E você sabe o que ele fez? Abraão, eu vim cumprir a promessa. Qual era a promessa? Sara vai ficar nova e ela vai ter um filho. Ele com 100 e Sara com 90. Abraão, Sara vai ficar nova. Isso eu estou falando direto para vocês, porque ela não podia ganhar filho numa velhice que ela tinha. Sara vai ficar nova e vai dar à luz um filho. Ela, nem ele lá debaixo do carvalho, e ela lá no quarto. Lá no coração dela, ela riu. E Deus falou assim: por que Sara riu? Então estava provando que aquele homem era Deus. Tá? Por que Sara riu? Ela disse: não, ele falou, em outras palavras, não fala que eu sou mentiroso não, tá? E você riu. Mas aí ele falou: olha, você, Abraão, eu vim cumprir a promessa. A promessa era que ele teria um filho. Então, e quem era o filho? Filho prometido. E a semente real de Abraão também tinha que receber a mesma manifestação para receber o filho prometido que vem nas nuvens. E a promessa é que Deus aparecia em uma carne humana, revelando o segredo do coração e fazendo coisas que só Deus podia fazer. Como sempre nós falamos sobre aquela menina que chegou diante do altar, ali, chegou com um sapatinho, não tinha os pés para calçar, mas trouxe o sapatinho debaixo do braço. E aí o próprio William Branham falou: não, ô filha, você senta lá, quer dizer, espera a pregação primeiro, e depois, né, o irmão dele que estava sentado atrás, pensou no coração e disse:
E eu creio que meu irmão mandou ela sentar, é porque esse caso é muito difícil. Ele voltou para ele e disse: não é isso aí que você está pensando, não, meu irmão. Não é isso aí, não. Você acha que era o William Branham que estava fazendo aqui? Era Deus nele. Tá? É isso que vocês têm que entender. O certo é que a menina voltou calçando o sapato. Agora, você acha que era o William Branham que ia dar um pé para aquela menina? É Deus. Porque Jesus falou: assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, o próprio Deus faria a mesma coisa que ele fez antes da ressurreição lá. Sabe? Ela recebeu, porque ela tinha fé, porque já trouxe o sapato e ela voltou calçada. Vocês lembram da criação de esquilo também? Quando o próprio Deus falou: você fala. Pode falar, onde você quer o esquilo? Fala então, eu quero ali. Aí, estava lá criado o esquilo. Agora, você acha que é o William Branham que faria isso? Não, isso é para cumprir a palavra que Jesus falou. Assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, o mesmo Deus que manifestou numa carne lá, teria que manifestar numa carne para trazer uma promessa. Agora, não é o homem que faz isso, é Deus, e Deus está aqui, ó. Deus é essa palavra revelada aqui, ó. É essa palavra que vai te transformar. Se você crer na mensagem do dia, você vai sair, se não, você vai entrar pela grande tribulação, e olha lá. Porque na grande tribulação haverá muitas pessoas que vão derramar o sangue, por ter rejeitado a verdade total, vai derramar o sangue. Se entrar nisso ainda vai, e se você for um perdido? Porque eu vou falar mais uma coisa: se você sair daqui com um pensamento contrário à mensagem do dia, Jesus falou com os judeus, ele disse: olha, se vocês falar mal de mim, filho do homem, vocês vão ser perdoados. Mas por quê? Quem cegou os judeus? Deus, o próprio Deus cegou os judeus para dar oportunidade para nós, não foi? Mas ele volta, aqui Apocalipse 11, volta Moisés e Elias a pregar para eles. São Mateus 24, verso 29 a 30, ele volta como filho do homem para trazer redenção para eles. Eles vão receber Jesus através de 2 profetas. E você recebe Jesus hoje como filho do homem através de um. Amém. Vocês veem como que é a coisa? Então, filho do homem é uma manifestação exatamente para trazer salvação para nós. Amém. Filho prometido, quando ele vier nas nuvens, ele não salva ninguém. Ele vem buscar aqueles que ele salvou. Amém. Ele só vai dizer: sobe aqui. E ele vai chamar pelo nome. Agora, aquele nome é um outro nome, não é esse nome que nós temos. Aquele nome ele sabe qual. Esse aqui, os seus e o meu, o diabo sabe. E é por isso que o diabo nos acusa. Está escrito no livro de Apocalipse 12. O diabo nos acusa de dia e de noite, através desse, porque esse aqui nós erramos. Mas nós aceitamos o sacrifício que não errou. Então, através desse aqui, Satanás está lá, ele é o promotor lá, nos acusa de dia e de noite. Às vezes alguém está até pensando que ele não tem acesso. Tem, está lá, olha, lê para vocês verem se não tem. Jesus é o advogado, o Espírito é o juiz. Não é que tem 2 pessoas lá não, viu gente? Desculpa, mas em Apocalipse 4, vocês lê que o mesmo advogado é o mesmo juiz, só que ele se tornou advogado para nos defender. Quando o diabo chega e acusa diante do juiz, que é o Espírito, existe um advogado. Jesus é o advogado. E Jesus advoga o caso aqui.
Ele está divulgando o nosso caso. Ele está acusando lá, mas Jesus está olhando assim, ó. Ele é porque não conhece o outro nome. Ele acusa nesse nome, mas no outro nome ele nunca errou. Nunca errou. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos encher dessa graça todos os dias, para que nós possamos ouvir. E os irmãos que estão nos visitando, volta sempre. Vem ouvir a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda nós, Senhor. Agora, Senhor, nós terminamos esse culto e nós vamos voltar para os nossos lares. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Se essa vida faltar nessa noite, Senhor, ajuda para que nossa alma vá para o descanso, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda a cada família, Pai. Meu Deus, guarda os seus filhos. Ajuda os irmãos que viajam, que trabalham. Meu Deus, guarda todos nós, Pai. Lembrando do Natan, Senhor, que está ali no exército, Pai. Guarda ele, todos aqueles colegas dele ali, Senhor. Meu Deus, nós oramos por todos, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. E ajuda, Senhor. Ajuda os irmãos que estão irmãos e irmãs que estão nos visitando, Pai. Ajuda eles, Pai. Dá a eles a tua graça a cada momento também, como nós recebemos a tua graça. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós. Leva-nos em paz no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.